Terceira questão de matemática, FUVEST 2022, segunda fase. Considere o conjunto C de pontos do plano cartesiano na forma Mn, com M e N pertencentes a esse conjunto de números, de 3 a 9, inteiros. Apresente todos os pontos Mn de C para os quais o produto Mn é maior do que 60. Cara, não liga o meu desânimo, porque essa prova me deixou muito chateado. Né? Muito chato essas questões. Olha só a minha confecção. Né? Eu fiz um gráfico aqui, meio que esboçado rapidamente. Me perdoem a bagunça. Né? Eu sei que tem resoluções na internet aí que os caras organizam mais bonitinho, mas me perdoa porque né, eu tenho filho para criar, esposa para cuidar. Então vamos lá. Nós temos aqui, meus caros, que olhar ponto a ponto quando que a multiplicação dá maior do que 60. Então você vai ficar lá catando milho na FUVEST. Né? 3 vezes 3 é 9. Não dá, é menor que 60. Aí você vai lá no 7 vezes 9, né? Que é 63. Pronto. Já cheguei num ponto que é maior que 60. Todo o resto aqui não é. Chegamos a esse. Aí tem que lembrar a tabuada, cara. 8 vezes 8, 64, maior que 60. 9 vezes 8, 72, maior que 60. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. Pronto, temos esses pontos aqui. Temos 3, 6 pontos. E essa é a resposta do item A. Catando milho, cara. Você acredita? Em vez de perguntar um troço mais objetivo, né? Mas aí vem um detalhe. Eu tô achando, gente, que isso daqui é vestígio de pandemia ainda, sabe? Os caras resolveram criar essas questões que não tem muita teoria, onde é só ficar contando tal, né? Mas vamos ver o resto. Letra B. Sorteando-se um ponto Mn de C, daquela porrada de conjuntos lá que está desenhado no gráfico, com iguais probabilidades para todos os pontos, qual é a probabilidade de que a fração Mn seja redutível? Bom, quando eu resolvi essa questão, eu pensei que era simplificada exatamente, mas redutível pode ser qualquer coisa que simplifique. Por exemplo, 6 sobre 8. É uma divisão? É. Vai dar um número exato? Não, mas é redutível. Dá para reduzir. E ele escreve ali, né? Eu que não li. Uma fração Mn é redutível quando Mn possui um divisor natural em comum, além do 1. Então pode ser qualquer coisa que tenha um númerozinho primo ali junto. Né? Como eu falei, 6 e 8. Tem 2 e 2 ali que pode cortar. Então, como é que eu confeccionei essa resolução? Eu fui analisando os fatores dos números. Por exemplo, 9 é 3 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, 7 é primo, 6 é 2 vezes 3, 5 é primo, 4 é 2 vezes 2, 3 é primo. Eu classifiquei os números, sendo múltiplos ou não. A partir daí eu fui verificando quais são as possíveis confecções com esses números. Então, por exemplo, 3 pode ser 3 com 3. Né? É um ponto que pertence a esse conjunto C. Está aqui. E ele é um redutível. 4 é 2 vezes 2, mas eu só posso pensar em 4 por 4. Não tem 2 nesse meu conjunto numérico. Então, 4, 4 é um outro ponto possível. Dá para simplificar. Primo, 5, 5. Aí vem o 6. 6 só dá para brincar com 3 ou com ele mesmo. 6 e 3, 6 e 6. E aqui eu fiz vezes 2 porque pode ser 3 e 6. Não necessariamente nessa ordem 6 e 3 apenas, mas 3 e 6 é uma outra possibilidade. 7 é primo, 7 dividido por 7 dá para simplificar. 8, posso simplificar 8 com 4 ou 4 com 8. E 8 com 8 simplificável também. O 9 pode ser simplificado por 3, ou 3 e 9 é uma fração redutível, e 9 com 9 é de redução também. Contabilizando aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números possíveis. Foi o que eu contabilizei aqui. Né? Agora, existem combinações que podem ser feitas entre essas coisas que a gente fez agora. Por exemplo, 4 com 6. 4 com 6 ou 6 com 4. É redutível, porque é múltiplo de 2. Está na tabuada do 2. 6 e 9. 6 e 9 são redutíveis.
9 e 6, 6 e 9, são dois pontos pertencentes que está na tabuada do 3. 8 e 6 são redutíveis também. Por quê? Porque está na tabuada do 2. Veja, por isso que eu estou suspeitando que essa questão foi feita pensando nas dificuldades da pandemia. Porque com tabuado um cara se vira com esse troço, né? Só tem que pensar um pouco. Feito esses cálculos, tem 6 possibilidades além dessas 13 que eu fiz, contabilizando um total de 19 possibilidades. Como existem 7 vezes 7 pontos, são 49 pontos aqui presentes, então a probabilidade é 19 sobre 49. Essa seria a resolução. Muito chato fazer isso, cara. Mas enfim, né? É o que a FUVEST está pedindo nesse ano 2022. Letra C. Sorteando-se com iguais probabilidades 2 pontos distintos de C, qual a probabilidade de que a distância entre eles seja igual à raiz de 13? Então eu quero a distância dos pontos igual à raiz de 13. Para chegar nisso, eu defini a distância de ponto a ponto. A distância de ponto a ponto, já ao quadrado, né? Porque a distância de ponto a ponto é a raiz quadrada desse negócio feio aqui todo. Então eu já elevei ao quadrado para deixar mais simples. Aí como é que eu comecei a pensar? Bom, são 49 pontos, eu preciso escolher 2. E a ordem não interfere. Isso é uma combinação. Vai dar 1176. Está a continha dessa combinação horrível aqui, né? Que dá 49 fatorial, dividido por 47 fatorial e 2 fatorial. Né? Então corta lá o 47, vai sobrar 48, que dividido por 2, 49 vezes 24. Né? 49 vezes 24, 1136. Só para vocês não falarem que eu estou mentindo. Tá, aí eu peguei esse 13, que é o somatório dessas duas coisas quadráticas, e fiquei pensando, bom, pode ser 12 mais 1, né? Tem que ter uma merda de um ponto aqui. Ou 11 mais 2. E aí me veio uma lembrança de umas aulas aí que eu tive há um tempo atrás no cursinho, em 2003, do professor Nelsinho, o objetivo, onde ele explicava o seguinte: se você está só mudando de posição aqui uns numerozinhos, né? De 12 passa para 11, para onde é que foi o número? Foi para o outro lado. Você pode pensar em bastõezinhos. Então aqui, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5 varetinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varetinhas. 5 com 8 dá 13 e tem um sinal de mais no meio da história. Você vai permutar essas coisas. Permutar varetinhas com um positivo no meio da história. Se você fizer isso, você tem 14 tranqueiras aqui com 13 repetições. Eu só tenho que tirar duas possibilidades, que seria o sinal de mais na extremidade à esquerda, que isso não leva a nada, e a extremidade à direita também, que não leva a nada. Seria um tipo 13, 0. Né? Isso não pode existir nessa história. Total, são 12 casos possíveis dessa historinha aqui, dessas combinações. Feito isso, o que eu fui fazer? Eu fui pensar nesses 12 casos. E aí eu confeccionei todos os somatórios possíveis. 12 mais 1, 11 mais 2, 10 mais 3. Que era o que eles queriam que nós fizéssemos. Veja que eu circulei a somatório 9449. Porque ele é o único somatório que tem quadrados perfeitos. O 9 é 3 ao quadrado. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, a partir disso, eu vim para cá. Números de quadrados perfeitos. X menos y, x1 menos x2 ao quadrado tem que ser 9, ou 4. E o y1 menos y2 tem que ser 4 ou 9, respectivamente. Já que isso é verdade, então eu cheguei a essa conclusão primeiro, que x1 menos x2 dá 3 ou 2, e y1 menos y2 dá 2 ou 3. Para que essa diferença dê 3 ou 2, eu fui agora pensar em todos os pontos possíveis que subtraídos dá 3 ou 2. Então 6 menos 3 dá 3, 7 menos 4 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 9 menos 6 dá 3. Você vai pensando em diferença de 3 aqui, né? Ó, 3, 3, 3 e 3. Depois, pense nas diferenças que valem 2. Entre 5 e 3, por exemplo, né? Aqui tem 2, aí 4 com 6 dá 2, diferença. 5 com 7 dá 2, 6 com 8 dá 2, 7 com 9 dá 2. Fiz todas as diferenças possíveis.
Eu percebi que tem 4 casos aqui e 5 casos lá. Esses 2 casos podem ser, tem que ser simultâneos, né? Porque aí se eu tenho x1 valendo 6, o y1 vai ser 5, o x2 tem que ser 3 e o y2 3. Isso vai dar um ponto cuja distância da raiz de 13. Então eu peguei todas essas combinações e multipliquei, deu 20 casos possíveis. Só que, né, eu posso pensar em vice-versa. Não necessariamente precisa ser algo positivo, pode ser negativo, porque depois eu vou levar ao quadrado essa diferença. Então pode ser menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Não é uma obrigação. Tanto que eu tirei uma raiz quadrada, né? Eu deveria ter pensado nisso, que era mais ou menos 3 ou mais ou menos 2. Isso já incluiria mais 20 casos, o que dá um total de 40 casos. Veja que nessa combinação eu estou pensando que a diferença entre x é 3 e a diferença entre y é 2. Agora existe o caso contrário, de 2 ser a diferença entre x e y e 3 ser a diferença entre y dos 2 pontos, o que me dá mais 40 casos. Total 80 casos. Finalmente, a probabilidade vai ser 80 pelo total que nós fizemos lá, de 1176. Essa razão dá para ser simplificada, 10 sobre 147. Olhando para a resolução, você deve pensar, tá, não é difícil, não tem definição, não tem um troço assim muito elaborado, mas tem paciência, cara, pé no saco, você tem tempo nessa prova, tem mais coisa para fazer. Então, muito chato esse tipo de questão. Vamos para a quarta.